Estamos aqui no nosso curso de ortodontia infantil clínico, mostrando também não só a parte de atendimento clínico a mais de 50 pacientes, mas também o hands-on. E aqui a gente vai demonstrar sobre as pistas funcionais, a mordida cruzada posterior, que vem baseado do professor Pedro Planas. As mordidas cruzadas posteriores antes de 6, 7 anos de idade, a gente tem como corrigir, principalmente aquelas mordidas cruzadas posteriores em mesioclusão, com as pistas funcionais, que são essas pistas que a gente coloca ou nos caninos ou nos incisivos para descruzar as mordidas cruzadas. E eu vou demonstrar aqui para vocês, são vários casos clínicos, né? Não só na mesioclusão, distoclusão, mas eu vou demonstrar como que a gente descruza a criança que tem a mordida cruzada posterior, unilateral. Geralmente a gente vai manipular em RC e tocando o incisivo superior no inferior, a linha média centralizada. O lado que está cruzado, a gente coloca a coroa, que eu trabalho com a coroa ablé, que é essa coroa transparente, que essa coroinha, pode aproximar bastante aqui para eles enxergarem, essa coroa que vem pronta, aí a gente vê o tamanho dela, a gente corta a coroa, preenche de resina e a gente faz condicionamento ácido, adesivo e já coloca nos caninos. Eu gosto de fazer isso sempre no modelinho, antes de fazer na boca da criança. Então a gente coloca essa coroa no canino e aonde estava cruzado já vai descruzar de imediato. Mas é muito importante, claro, a gente fazer o ajuste, e esse ajuste geralmente é no canino do lado oposto. A gente faz com a broca tipo roda, principalmente a gente bate o carbono na mésio palatino do superior e na disto vestibular do inferior. Então, para a mordida cruzada posterior, praticamente esse protocolo. Eu faço a primeira sessão, o descruzamento no canino, ajusto, peço para a criança voltar depois de uma semana e lá para depois de um mês, se eu vejo que ela está cruzada no molar, aí a gente pode também colocar uma pista no molar, porque as pistas planas, elas são exatamente, um plano oclusal, né? É uma resina onde ela vai estar com um plano oclusal bem paralelo ao plano de Camper, né? E como tá cruzado o molar, então eu coloco a resina também na face vestibular. Então, onde vai dar exatamente esse descruzamento aqui no molarzinho. Então, não só o canino descruzamento, mas também no molar, tá certo? Deu para mostrar aí bastante, né? Agora, então isso para mordida cruzada posterior. E a mordida cruzada anterior? Então, a criança que tem a mordida cruzada anterior, as coroinhas nos incisivos centrais. Então, a gente posiciona a coroinha e vestibulariza o incisivo central. Quando é uma mordida cruzada mais dentária nos dois incisivos, a gente pode fazer duas coroas ou uma coroa. Quando a gente já vê que tem um comprometimento mais, não só da genética, de uma pseudo classe 3 funcional, mas também de uma criança que tem a posição de língua baixa, que é exatamente esse caso, inclusive tem vários diastemas entre os dentes. Esses diastemas foram provocados pela posição da língua baixa, deglutição atípica. Então, a criança que deglute, empurra os dentes e vestibulariza os incisivos inferiores. Então, quando a gente vai fazer a coroa, a gente, na verdade, está criando um DA, que é o toque do incisivo superior no inferior, para ela vestibularizar o incisivo superior e, de certa forma, com esse mecanismo de toque, né, do incisivo superior no inferior, lingualizar os incisivos inferiores. Então, se é uma criança que tem pseudo classe 3 ou posição de língua baixa, deglutição atípica, ou vamos dizer, uma classe 3 funcional,
eu gosto de trabalhar as pistas não só nos incisivos superiores, mas também no canino. Por quê? Porque o canino ele vai estabilizar. Então, muitas vezes, assim, nesses 20 anos já de trabalhar com pistas e vendo os resultados, o crescimento, quando eu aprendi, não só né, com a base com Pedro Planas, todos os estudos deles, da Vilma Simões, mas também do professor Marcos Gribel, geralmente as pistas, elas trabalham mais anteriores, mas quando a gente vê que vai dar uma estabilidade maior, eu coloco sim as pistas nos caninos. Isso é muito importante, a gente moldar a criança e fazer todo o estudo no modelo, tá bom? E um outro caso clínico de uma maloclusão de classe 2, uma distoclusão, um paciente que tem um retrognatismo mandibular, um overjet de mais de 4 a 5 milímetros, como nós vimos em vários casos clínicos aqui no consultório. A gente pode trabalhar com as pistas ou até mesmo associando outros aparelhos em conjunto. Por exemplo, aqui para classe 2, né, na distoclusão, nós fizemos um modelinho aqui já perfeito, ó. A pista para distoclusão, ela é na arcada inferior mais alta na mesial e mais baixa na distal. E essa angulação, ela é perfeita exatamente, olha, para permitir o avanço e a estabilidade em classe 1. Então, esse paciente já está posicionado em classe 1. Faz um close bem perto aqui, ó. Acho que vou até pintar com a canetinha para vocês verem, mas aqui tem a pista inferior para avançar a mandíbula, para ficar em classe 1, e a pista superior, que ela é como se fosse um canino, ó. É como se eu estivesse colocando no molarzinho descido um formato de canino, mas ao invés desse formato de canino estar com a cúspide central, ele está com a cúspide para distal. Então, às vezes é difícil explicar, por isso que a gente tem um curso clínico para fazer o hands-on com vocês. Mas é o padrão da pista de distoclusão, tá bom? Quando a criança tem, além da maloclusão de classe 2, um overjet, um retrognatismo mandibular, e ela tem também a respiração bucal, eu associo o Habit Corrector, que é um aparelho que vai ocluir a parte superior com a inferior, o Habit Corrector. Ele vai selar o lábio e posicionar a língua nesse reeducador lingual. Ou eu posso associar também, se for um caso de criança que tem sorriso gengival, com classe 2, com mordida profunda, eu posso associar o aparelho Interingê, que é um aparelho que ele vem com as edentações. Então, ele oclui a parte superior e tem aqui o retrognatismo mandibular. Para a criança ocluir, ela tem que levar a mandíbula e pressionar. Então, realmente, esse hands-on da ortodontia infantil, ele é muito importante porque a gente mostra tanto para mordida cruzada posterior, cruzada anterior, distoclusão, as pistas para distoclusão, ou seja, o overjet, né, retrognatismo mandibular, e o quanto isso favorece. É algo simples, prático, vai ficar na boquinha da criança fixo, não é algo removível, então é de uma enorme colaboração e uma técnica que ela pode ser feita e ser estável. Eu posso deixar a pista até 9 anos, 10 anos de idade sem problema, tá? E onde eu também posso associar outros aparelhos. Muitas vezes eu uso disjuntor com pista, ou às vezes eu uso disjuntor com grade e ainda associo a pista para ter um resultado mais rápido. Ou outro protocolo que a gente usa as pistas associado ao Habit Corrector, que é o aparelho para respiração bucal e deglutição atípica, e até mesmo as pistas associado ao Interingê, que é o aparelho para mordida profunda, sorriso gengival e também para apinhamento dentário. Então, esses 7 protocolos de ortodontia infantil para você aplicar no seu consultório e fazer um diferencial desse novo conceito de ortodontia infantil. Então, eu espero vocês no nosso curso clínico, que são mais de 50 atendimentos de pacientes, mostrando todos os casos clínicos na mordida aberta, cruzada posterior, cruzada anterior, mordida profunda e todos os casos complexos também que vocês vão aprender e colocar em prática. Então, para saber mais, clique aqui.